Sejam muito bem-vindos à Bienal do Livro de Pernambuco em sua 15ª edição. Estamos aqui com a escritora Keila Liberal. Keila, seja muito bem-vinda à Bienal. Está trazendo seu livro que foi lançado esse ano pela editora Telha, Aqui Jaz um Ditado. Como foi que surgiu esse livro, Keila? Boa tarde, Fábio. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui experienciando essa oportunidade maravilhosa de estar diante de você e de apresentar o meu livro Aqui Jaz, que ele é um compilado de histórias, fragmentos e excertos poéticos sobre a minha vida, e ele perpassa vários momentos de uma forma gradual, né? Momentos em que eu estive no ostracismo de mim mesma, momentos em que eu comecei a avistar os primeiros feixes de luz, quando tudo era sombra e escuridão, momentos em que eu comecei a me perceber com olhos de mais autocuidado e com mais olhos de carinhos, porque a gente às vezes tem tanta empatia pelo outro, mas a gente não consegue ter a mesma empatia por nós mesmos. Eu acho que isso é importante, que a gente possa se perdoar por muita coisa. Então esse livro ele foi um grito, né, de tudo que me implodia. Ele acabou reverberando uma espécie de vômito das coisas que realmente me faziam mal e que eu queria tirar, expurgar dentro de mim, de dentro das minhas entranhas. Você já escrevia antes ou esse livro veio como uma necessidade, como um início de encontro com a literatura mesmo? Desde muito pequena, eu tenho muita afinidade com a escrita. Desde os 8 anos, eu já participava de concursos literários, depois representava o colégio. Enfim, sempre tive isso muito vivo dentro de mim. E com o passar dos anos, eu continuei muito interessada em português, literatura. Quando eu tinha 11 anos, eu me interessava por literatura russa, lia Flaubert. Enfim, sempre gostei e sempre tive muita vontade de ser escritora. E para isso eu sou formada em Direito, mas fiz letras depois. E não concluí o curso, mas vi também que para ser escritora não precisava de ter uma formação específica. Precisava só ter o ímpeto de fato, né, de você sentir o turbilhão de emoções dentro de si e tentar codificar em palavras tudo isso. O que é que esse livro, você já falou um pouco dele, mas o que é que esse livro significa para você? Ele está aqui materializado, é um objeto, mas para você ele tem um sentido muito maior por trás dele, pelo tempo que você vivenciou para chegar até ele. E o que é que representa para você essa realização? Esse livro é de fato a concretude de um sonho de uma menina que veio lá do interior de Pernambuco, da cidade de Afogados da Engazeira, que queria ganhar o mundo e que fez isso através das palavras. Então, foi o poder da minha escrita que muitas vezes me curou. Então, foi um processo também de autocura, de autopurificação, porque a arte é isso. A arte, ela salva todos os dias a gente, inclusive da gente mesmo. Keila, vamos ler um poema, então, para as pessoas conhecerem melhor a sua obra. Vamos começar. Ele é dividido em 4 partes do seu livro, não é? Fala um pouquinho dessas 4 partes, o que é que elas simbolizam, e começa a ler o primeiro, por favor. Bom, esse livro ele foi dividido em 4 partes, que, como eu já remontei a você, foram circunstâncias que eu vivi ao longo da minha vida, mas que essas fases elas também não são estagnadas, porque até nos momentos de maiores tristezas eu conseguia sentir alegria, e até nos maiores momentos de felicidade eu também era acometida por tristezas, porque assim é a vida, a gente nunca está num processo linear, não é? Então, esse livro ele é um livro sinestésico, porque além da arte e da escrita, ele tem muita influência da música. Inclusive, ele tem uma playlist remissiva, tem um QR Code que leva diretamente à playlist dele no Spotify, porque em alguns poemas, muitas músicas conversavam comigo quando do contexto que eu estava escrevendo.
Então, elas me marcaram e marcaram esse momento de alguma forma. E ele também conta com a grandiosíssima arte de Ana Karenina, que é uma fotógrafa pernambucana. E ela quem ilustrou o livro, né? Inclusive a capa e mais 4 fotografias dela que antecedem, né? Cada capítulo. Teve uma exposição no lançamento, não foi também? Eu fiz o lançamento desse livro em João Pessoa, em meados de abril. E nessa exposição, nesse lançamento, a gente fez uma exposição imersiva com as obras dela, as fotografias, numa espécie de curadoria artística e poética nas suas várias vertentes. E aí teve um coquetel, foi bem bonito, foi incrível, foi um momento de grande realização pessoal. Pode começar a ler um poema. Aliás, fala um pouquinho das 4 partes primeiro. Bom, as 4 partes. A primeira, ela versa sobre aqui jaz o sentimento mais profundo e sublime de um coração despedaçado. Né? Esse livro, Aqui Jaz um Ditado, o título ele remete ao fato de eu querer expurgar das minhas entranhas tudo aquilo que me causava dor e sofrimento e sedimentar, né? Colocar como realmente algo finalizado para que eu pudesse seguir adiante a partir disso. E um ditado porque é formado através das palavras e como é um livro de poesia contemporânea, é um livro que ele não segue um paradigma, né? Eu faço jogos de palavras, eu faço marcações em ditados que eu acho que são mais densos. Então, assim, é um livro bem diferente, na verdade. E eu vou ler agora a primeira poesia que é relacionada a esse primeiro capítulo. Que, por sinal, é uma das poesias que mais me tocam, porque é uma poesia relacionada ao falecimento do meu pai. E quando do momento que eu descobri que, de fato, ele estava partindo, eu morava em João Pessoa, ele estava internado em Recife, e é uma narrativa, basicamente, de todas as sinestesias que eu tive, né, ao decorrer da viagem, da longa viagem, da estrada, da vida e a estrada física, à espera de que ele estivesse ainda pronto para o meu reencontro ainda em vida. Então foram várias circunstâncias, vários sentimentos e chama-se A Despedida que Mais Doeu. Era uma quinta-feira, meio de semana sombreado, quiçá chuvoso, embora o mormaço antecipasse a queimação da pele e do coração. Em meio aos pensamentos enuviados, tomei a direção do carro para ir ao teu encontro. A estrada da vida se descortinava perante os meus olhos. Lá estava eu, sem controle, prestes a tomar seu curso. As mãos firmes no volante e a inquieta sensação de querer chegar o mais rápido que eu pudesse. Na relação entre tempo e velocidade, na relação entre espaço e velocidade, eu só precisava de um pouco mais de tempo. Meus batimentos cardíacos acompanhavam um total descompasso. A sensação de um possível desencontro me paralisava. Eu não queria te perder, não ao menos sem me despedir. Intimamente eu sabia o que me esperava. Tentei me acalmar e cumpri o percurso. Apelei então para a distração das palavras cantadas. No som, Flávio José declamava lembrança de um beijo, caboclo sonhador e tareco e mariola. Lembrei da infância, de dirigir no seu colo, de ouvir essa coletânea no silêncio confortável da sua companhia. Quanta poesia fantasiada de rotina. Por um momento, eu quis voltar no tempo, ainda criança, quando o futuro era distante demais para causar preocupação. Queria sentir tudo, seus gostos, seus vícios, seu mundo, para que a sua memória me tomasse por completo. Eu apressava o passo. As lágrimas escorriam no meu rosto e um sentimento grandioso implodia dentro do meu coração. Sim, você estava partindo, mas estava bravamente me esperando. Meus olhos marejados afloravam recordações carinhosas. Sertanejo forte. O solo da nossa conexão era fértil. Nunca existiu aridez no nosso amor.
E, finalmente, depois de internas tempestades, como quem encontra água, após dias de seca a fio, cheguei ao seu encontro. Segurei a sua mão como se fosse algo quase que sagrado. Para mim era. E entre a trindade de Vênus dos amores da sua vida, você em paz partiu. Em memória do meu pai, e para uma experiência imersiva e sintomática no livro, na playlist, ouvi Caboclo Sonhador de Flávio José. É muito bonito. Eu imagino como deve ter sido para você colocar isso no papel, né? E se reencontrar com esse sentimento toda vez que você relê o que você escreveu. Esse poema, assim como o título do livro também, remetem à questão do luto. E é um luto que você fez, tanto em relação ao seu pai, quanto também em relação a outras coisas da sua vida, né? Como é que você considera a importância da literatura para esse luto, Keila? A arte, ela salva. A arte, ela salva de todas as maneiras, seja a poesia, seja a dança, seja a música. Se você não se implicar na arte, você não tem a que se apegar em alguns momentos. E em alguns momentos, enquanto eu estava num período mais crítico, né, inclusive um período deprimido da minha vida, era a força da minha caneta e eram essas palavras quem me salvavam e quem me fazia tentar enxergar a vida como algo positivo, o mundo ainda como um lugar que valia a pena ser vivido. Como foi o processo de edição do livro? Você selecionou todos esses poemas, você estava precisando reunir tudo isso num material para publicação. Como é que foi o encontro da editora Telha? Como é que se deu esse trabalho de finalização do livro? A princípio, essas memórias, elas eram muito intrínsecas a mim. Num dado momento, eu pensei em nunca publicá-las. Mas aí, quando eu tive esse processo de depressão e a arte, ela me curou, literalmente, eu senti a necessidade de dividir em tom confessional e totalmente exposta, de fato, mas com outras pessoas que talvez passassem por isso e projetassem as suas situações também nessas questões, para que elas pudessem se enxergar e verem que existe também um caminho diferente do que a dor e o sofrimento. Então, eu acho que foi mais por isso, foi numa tentativa de altruísmo mesmo para ajudar outras pessoas através das minhas vivências e experiências. Apesar de que o livro ele também não só tem tristeza, tá? Ele tem um capítulo que fala sobre os primeiros feixes de luz que apareceram depois desse período nublado. E é como se fosse um aspecto gradual de tudo que eu vivi. E para fazer esse compêndio, né, eu tenho muitos escritos e eu precisei, de fato, fazer uma curadoria para conseguir encaixar nessa concretude que eu queria fazer de escalonar cada período. E em relação à editora Telha, que me prestigiou, é uma editora excelente do Rio de Janeiro, e nós conseguimos ajustar as circunstâncias para que isso fosse feito da forma mais verossímil e proveitosa possível. Fala um pouquinho agora da segunda parte e vê um poema para a gente, por favor. Enquanto você vai escolhendo aí, queria só ressaltar o quanto a poesia, a literatura, as pessoas que escrevem têm uma incrível generosidade. Então, você foi generosa com os leitores, né? E é o que acontece na maioria dos casos. Então, muito se fala que a literatura tem muita vaidade no meio, as pessoas são muito narcísicas, mas o que a gente vê, quando a gente se aprofunda, é o contrário. É uma generosidade de quem escreve, compartilhando o que está sentindo, o que está pensando, e a criatividade que tem que ser compartilhada, né? Fábio, na verdade, eu acho que
não sou eu quem faço a poesia ela me toma por completo. Então, se essa sensação, se essa intensidade, ela reverbera de uma forma tão intensa em mim, como é que eu não vou partilhar com os outros? Eu acho que é o meu dever. Aliás, não um dever, porque um dever é como se fosse uma obrigação, mas eu acho que é, de fato, uma espécie de altruísmo, né? De caridade, E eu vejo a poesia também como uma inspiração, no sentido de que, muitas vezes, eu acho que não sou eu quem escreve a poesia. A poesia, ela vem para mim nos momentos mais distintos possíveis. Às vezes eu acordo no meio da noite, no barulho ensurdecedor da madrugada, e tenho uma ideia fulminante e preciso colocar isso no papel. Então, eu acho que a poesia, ela me toma por completo desde sempre, e eu preciso, é uma necessidade reverberar isso para o mundo. Sim, a segunda parte, ela versa sobre a dismorfia crua de não se saber, não pertencer a nenhum lugar e, ao mesmo tempo, ser intensamente. É um título quase meio migrante, né? Na verdade, né? Porque ele reflete os processos que muitas vezes você se encontra num estado de estar perdido de si, não estar conectado com a sua essência, mas também ser intensamente e você não saber lidar com todas essas intempéries. E aí ter que se redescobrir muitas vezes, ter que se reinventar diante também das lapadas, digamos assim, de uma forma bem nordestina da vida, porque a vida, ela pode ser muito cruel, apesar de ser muito boa de ser vivida. A poesia que eu vou ler acerca desse capítulo é uma poesia que fala justamente sobre isso, sobre se reinventar e sobre acreditar que coisas melhores vão acontecer. A gente tem que procurar sonhar, se refazer. Acreditar que o mundo ainda é um bom lugar e que a vida vale a pena ser vivida. Porque vale. A gente só precisa ir adiante, dia após dia, e seguir. Massa, obrigado. Antes da gente ir para a terceira parte, fala um pouquinho também da Keila leitora. Como é que é o seu hábito de leitura? Se você gosta de ler mais poesia, mais romance, como é que é? Quando você pergunta sobre a Keila leitora, eu remonto a uma menininha que sempre foi muito curiosa e que sempre leu livros muito avant-garde, talvez, da sua idade e para o período de vida que estava vivenciando, né? Eu gosto muito de poesia. A minha favorita, né, minha autora favorita, escritora, é Clarice Lispector. Então, isso talvez explique um pouco da minha densidade e da minha intensidade na forma de escrever. Mas eu também gosto muito, além de consumir muita poesia, inclusive contemporânea, como Riane Leão, Aline B, que inclusive esteve presente aqui na Bienal. Eu consumo muito literatura de romance, literatura russa, Dostoiévski, Tolstói, literatura francesa com Flaubert, que, como eu disse, eu lia quando eu era muito jovem ainda, e literatura brasileira no geral. Eu acho que poesia é uma coisa que me toca, mas romance também. Romances que despertam, que me fazem ter uma complexão, uma reflexão de mundo e entender a complexidade do ser humano também. Vamos para a terceira parte? A terceira parte, ela já fala sobre um sentimento mais puro de felicidade. Olha aí, não é só de tristeza que o livro condiz. Ao avistar os primeiros feixes de luz, depois de longos períodos nublados. Essa poesia, ela
conversa comigo de uma forma muito especial, porque foi relacionada a um grande amor que tive. E essa pessoa, ela se percebia de uma maneira muito destoante do que ela era. Então eu fiz essa poesia para tentar fazer com que o entendimento e a autopercepção dela mudasse um pouco. Ao me ver, você se enxerga sem suspeitar que seu reflexo no meu olho é a parte mais bonita em mim, sobre te ter à vista. Que coisa bonita. Muito bonito, muito bonito. Como é que você recebe o efeito do que você escreve? Seja, já que você falou que esse poema especificamente foi para uma pessoa, como é que você recebe esse eco, essa resposta, a reação dos leitores de uma forma geral? É muito interessante essa sua pergunta e é muito regozijante para mim falar sobre isso, porque, embora o livro seja, né, num tom confessional e falando sobre as agruras e as felicidades da minha vida, as pessoas, elas se projetam nas minhas palavras, porque nenhuma experiência é única e cada pessoa já vivenciou momentos tanto de dor quanto de alegria. Então, geralmente os feedbacks que eu recebo são que as poesias as ajudaram em momentos complexos a enxergarem uma saída, principalmente na arte, também em relação à escrita. Alguns me falam que começaram a colocar no papel os sentimentos e que isso, de certa forma, foi esvaziando, né, a mala e o peso para conseguir ir caminhando sem tanta pressão, né, e sem tanta coisa em cima dos seus ombros. Então, eu recebo muita mensagem positiva sobre engrandecimento mesmo e sobre o fato de você tentar enxergar a vida com outros olhos e de você ver que tudo passa, tanto os momentos ruins quanto os momentos bons, e que a gente tem que estar preparado para a vida crua como ela é e encará-la de frente mesmo. Em relação a isso, a essa reação do público, do leitor, como é que você vê o papel de um evento literário como esse da Bienal e até outras feiras menores também, para que os autores possam se aproximar cada vez mais dos leitores? Keila? Eu acho que depois da pandemia houve um momento em que as pessoas quiseram se aprofundar mais nas relações humanas. Porque antes disso, as pessoas estavam mais concentradas, talvez, no ter. E hoje em dia eu sinto um movimento contrário, que elas começaram a ter sentimentos de autorreflexão. Então eu sinto que esses eventos, eles são muito importantes para a continuidade da arte, da cultura, porque isso é um respiro, é uma forma de você perpetuar tantas coisas incríveis que já foram feitas e de você conseguir angariar novos leitores e fazer com que a vida, ela não fique naquela redoma do científico e da tecnologia, né? Que as pessoas voltem a ler, que as pessoas se atenham aos livros físicos, ao cheiro das páginas, à remissão da arte de uma forma mais intensa, talvez. Então, eu acho que esses eventos são incríveis e também para aproximação em relação aos leitores, que é justamente essa troca efetiva, porque você está escrevendo para rostos indefinidos e essas pessoas estão conhecendo muito sobre você e, ao mesmo tempo, você não tem ciência e elas não têm ciência, de fato, também de quem você é. Então, eu acho que essa troca é muito justa, né? Tanto para o leitor quanto para o autor e escritor. Vamos para a última parte do livro, a quarta parte. Mais um poema para a gente. A última parte finaliza com a paz e a sabedoria de conseguir se reconectar consigo e de se perceber com olhos de amor, carinho e autocuidado. E aí eu vou ler o último poema. Que é basicamente uma prece minha para todas as pessoas que muitas vezes se perderam e se acharam no decorrer dessa vida
e para as pessoas que quando não tinham para onde ir, nem para quem voltar, que se apegaram à arte, como eu, para conseguir seguir adiante. Eu desejo que todas as vezes que você se perder de si, que tenha forças para recomeçar. E que para todos os caminhos tortuosos, você encontre uma saída que não te faça perder a dignidade. Que a vida, mesmo nos momentos de extrema dor e sofrimento, se encarregue de ser ao menos gentil. Massa, Keila, parabéns pelo seu trabalho. E você, imagino que continue escrevendo, já tem algum livro pronto para ser publicado? Como é que está essa perspectiva sua de continuidade na carreira literária? E aproveita também e fala para o pessoal onde é que pode encontrar seu livro, suas redes sociais, enfim. Bom, Aqui Jaz foi o primeiro livro lançado, um livro de poesia contemporânea. Eu já estou com mais outros 2 livros de poesias também engatilhados. O Avesso do Inverso, que vai ser lançado ano que vem, e um de poemas regionalistas e ufanistas, porque eu tenho essa base sertaneja muito forte, muito arraigada dentro de mim. Inclusive, hoje é o Dia do Nordestino, e eu tenho essa honra de ter nascido numa terra de poetas, né? Afogados da Engazeira, São José do Egito é um celeiro de poetas. Então, vai ser importante também voltar, retomar um pouco as minhas origens e revisitar os solos férteis e áridos da infância. E tem um livro de romance, que é o Liame, que também está em fase de finalização. E vai ser um livro desafiador para mim. Ele fala sobre histórias de pessoas que aparentemente não se conectam, mas que no fim todos os contextos eles são interligados entre si. E esse livro vai ser um divisor de águas, eu tenho certeza, aqui na minha carreira como escritora. E como as pessoas podem te encontrar e encontrar o teu trabalho? Eu estarei aqui amanhã, das 9 horas da manhã até as 15 horas, na Bienal, expondo o meu livro Aqui Jaz, no stand 48 do Grupo Gerar. Convido todos vocês a virem me prestigiar. Quem conhece o meu trabalho, meus leitores, quem tem interesse em conhecer um pouco mais, né, do poder visceral da minha escrita, o poder da minha caneta, vão poder me encontrar também nas livrarias, né, na leitura, no próprio site da Editora Telha e também através das plataformas digitais, né, da Amazon, o site de Submarino, Americanas. Tem a versão física do livro e também tem a versão do e-book, que vocês também podem adquirir para os leitores que são mais modernos, né, gostam de ler através de Kindle. E o meu Instagram pessoal é @KeilaLiberal, a mesma grafia do meu nome, Keilla Liberal. Minha mãe decidiu incrementar esse nome. E é isso. Eu espero que todo mundo venha. Quero convidar a todos para curtir esse evento incrível, que é um respiro à arte e à perpetuação mesmo de tudo o que é importante na vida, que na verdade é o ser poético, independente do momento em que você esteja experienciando. Obrigado, Keila. A gente conversou aqui com Keila Liberal, escritora, que está lançando Aqui Jaz, um ditado, livro de poemas aqui na Bienal do Livro de Pernambuco. Muito obrigado, Keila. Obrigada. Obrigado, gente.